Então vamos entrar no nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é meditação. E não por acaso, meditação é o tema da última semana proposta. Então a gente fez um programa de 6 semanas. Um programa que começou pela conquista do conforto. Vocês se lembram lá na primeira semana, né, que a gente começou com as nossas aulas abertas aqui? O tema foi relaxamento e conforto, né? Os temas eles não são esquecidos à medida que a gente vai mudando de semana, os temas vão sendo acumulados. Então, conforto é algo essencial para que a gente possa avançar nas nossas práticas meditativas. A segunda semana, o tema foi estabilidade e permanência. Estabilidade e permanência no asana são essenciais para que a gente possa fazer a nossa prática meditativa. Depois a gente foi avançando, começou com observação no asana, que é importantíssimo que a gente possa manter a nossa capacidade de atenção àquilo que é feito. Começou a interagir com os movimentos respiratórios, avançou para um controle respiratório, tendo a respiração como a grande chave da interferência nos estados mentais. A gente não consegue interferir diretamente na mente, mas o yoga entende que a respiração é a nossa chave para isso. Então, por isso, semana passada e na anterior, a gente trabalhou com a respiração, para que a gente possa hoje entrar na meditação. A meditação como um efeito de tudo isso que passou, quer dizer, e colocando tudo isso junto, tomando consciência da postura confortável e firme, tomando consciência da respiração, E se a gente é capaz de manter a atenção, essa percepção, essa capacidade de perceber que percebe, perceber o corpo, perceber a respiração, esse é o nosso primeiro passo para entrar na meditação. Fazendo da meditação um resultado da prática, um efeito, tá bom? E não necessariamente uma técnica propriamente dita. Muito bem. Eu vou desativar os comentários e depois a gente pode religá-los ou o canal fica aberto também para troca de mensagens diretas. Começamos na nossa postura de meditação. Então você adota a sua postura de meditação. Eu falei a nossa, mas na verdade é a sua postura de meditação. E qual é essa postura? É aquela na qual você pode se sentir, no primeiro momento, confortável, Depois você passa a assumir uma postura firme e estável. E através dessa conquista da estabilidade, a conquista da firmeza, preservando o conforto, a gente vai ganhando condições de permanecer imóveis. A gente vai conquistando a capacidade de permanecer à medida que a postura pode ser mantida firmemente e confortavelmente ao longo do tempo. Quando qualquer uma dessas condições se quebra ou se perde, a imobilidade também se perde. A permanência deve ser interrompida. Então é importante que a gente vá trabalhando com a postura meditativa, é aquela na qual a meditação vai ser feita. E essa postura meditativa é a sua postura, onde a gente já falou bastante da possibilidade de fazer ajustes, de sentar sobre almofadas ou qualquer tipo de apoio, de sentar até mesmo numa cadeira. E na nossa prática de hoje a gente vai procurar ir avançando por algumas posturas meditativas descritas nos textos clássicos de Hatha Yoga, nos tratados importantes da tradição do Hatha Yoga. Não quer dizer que a gente precise gostar de todas as posturas, mas pode ser que você se identifique com alguma delas e goste de meditar adotando alguma delas. Não é necessário
que a gente medite de pernas cruzadas, não é necessário que se medite em lótus. Existem várias possibilidades, tá, de posturas, onde o importante é que a gente cultive o estado de firmeza, conforto, leveza, onde as costas possam ficar confortavelmente eretas, preservando sua curvatura natural, né? Deixando o tronco assim livre para se mover com a respiração. Essa é a postura de meditação. E comece percebendo então se são necessários ajustes para que você vá ficando mais confortável na sua postura meditativa. Observe a posição do quadril. Perceba que a posição do quadril determina a posição da coluna. A coluna se ergue ereta a partir do quadril. Perceba se há uma tendência da coluna se acorcundar lá para trás. E se existir essa tendência, você vai sentando sobre uma almofada. Vai deixando o quadril numa posição um pouco mais elevada. Ou você pode ir localizando os isquios e puxando os isquios um pouco mais lá para trás. Ou seja, vá se acomodando numa postura que possa ser mantida confortavelmente. Procure cultivar um estado de leveza na postura. Como se você procurasse um pouco mais de tração ao longo da coluna, aproximando 1 milímetro o topo da cabeça lá do teto. E você não precisa fazer esforço para isso. Basta que você vá encontrando um tônus adequado, que é sustentado através do corpo, para se manter assim, firme, leve e alto. E você vai procurando se sentir alto na região lombar, alto na região do pescoço, os ombros e os braços relaxados, a cabeça no prolongamento da coluna, o tempo todo com essa pequena intenção ascendente. E vá elevando lateralmente, os braços estendidos, até que as mãos apontem para o teto. Não precisa uni-las, pode deixar as mãos separadas na largura dos ombros. E você estende, cresce, espreguiça. Nesse espreguiçar, procura tração na coluna. Leve os ombros lá para cima, deslize as escápulas lá para cima. Cresça, estenda. E quando chega no seu limite, permaneça e retire o excesso de esforço. Mas sem perder a altura, sem perder a sensação de tração. E você continua, agora também sem perder essa altura, vai voltando os braços. Deixe as pernas estendidas à frente.
em Dandasana, uma outra postura meditativa. E se existir uma tendência do corpo cair lá para trás, tá? De arredondar a lombar lá para trás, aí você flexiona um pouco os joelhos e cresce. Vai procurando se sentir alto na região lombar. Se para você é confortável e fácil, você pode deixar as pernas estendidas. Para algumas pessoas, meditar em Dandasana é algo muito confortável. Para outras pessoas, para a maioria das pessoas, aliás, não é. Mas a gente vai observando como é, que tipo de atividade é necessária colocar no corpo para manter as costas retas nessa postura. Que tipo de acomodação é necessário fazer. Flexione um pouco mais os joelhos, agora todos vão flexionando os joelhos, calcanhares apoiados no chão, dedos para cima. Você abraça por trás das coxas, aproximando o abdômen, colando o abdômen e também mantendo a região do peito em contato com as coxas. A cabeça continua no prolongamento da coluna, você não solta por enquanto a cabeça à frente. E mantendo esse contato firme, aí você vai estendendo os joelhos até onde for possível, antes de perder o contato do abdômen com as coxas. Então, quando percebe que vai perdendo esse contato, você para, mantém um instante. Perceba o alongamento desde a parte mais baixa da coluna. E se pela permanência o corpo ceder um pouco e você puder estender um pouquinho mais, os joelhos você estende, nem que seja mais 1 centímetro à frente. E aí onde você chegar, mantenha, solte a cabeça lá para frente e se observe na postura. Isso que é uma variação, uma adaptação da postura da pinça, Paschimottanasana. Observe os movimentos respiratórios na parte baixa das costas, na parte baixa do abdômen e na região do assoalho pélvico. Mantendo a coluna nessa mesma inclinação, as mãos seguram os pés à frente. E você tenta estender os joelhos um pouco mais. Aí começa a perder o contato das coxas com o abdômen. Não tem problema, desde que você não tenha que voltar as costas para estender as pernas. Mantenha-se mais um instante. Solte os pés e voltamos a Dandasana. Se você precisar, volte a flexionar um pouco os joelhos, mas observe agora se é mais fácil permanecer depois de ter alongado essas musculaturas posteriores das pernas, quadril, parte baixa da coluna, das costas. Tendo alongado essas estruturas que geram uma certa resistência. E de Dandasana vamos passando a Bhadrasana, outra postura meditativa, onde você vai unindo a planta dos pés. Os joelhos ficam afastados, caem para os lados, as mãos seguram os pés e as costas ficam retas. A distância dos calcanhares para o quadril depende do quanto você pode aproximar os calcanhares
mantendo a coluna reta. Então a prioridade sempre é manter a coluna reta. Se for possível chegar com os calcanhares perto do quadril, você chega, mas é mais fácil manter as costas retas quando existe uma certa distância. E aí coloque uma intenção de crescer antes de se preocupar com a distância dos joelhos em relação ao chão. Procure aproximar o topo da cabeça lá do teto, se sentir alto na região lombar. E mantendo essa intenção de crescer, coloque uma intenção de aproximar os joelhos do chão. E aí você observa essas duas tendências do centro do corpo de ir em direção ao teto, da base até o topo da cabeça, e nessa parte periférica, nas laterais, nos joelhos, de ir em direção ao chão. Será que é possível perceber esses dois vetores inversos passando pelo corpo? Será que dá para reduzir o excesso de esforço, mantendo-se firmemente confortável na postura? E vá levando os pés mais para frente. As mãos ainda seguram nos pés. E aí você vai flexionando o tronco à frente, levando a testa em direção aos calcanhares. Os cotovelos podem passar à frente das pernas. E as mãos ajudam a fazer uma leve tração. Então, além da gravidade, os braços ajudam puxando a cabeça um pouquinho mais para frente, puxando o tronco um pouco mais para frente. E relaxa as costas. Voltamos. Mantendo os pés assim, aonde estão. Observe-se um instante com as costas retas. Vamos sentando sobre os pés. Os joelhos ficam apoiados no chão, passando a Vajrasana, uma outra postura meditativa. E se não é confortável para você permanecer assim, existem duas alternativas. Ou você mantém as mãos apoiadas no chão à frente dos joelhos e assim divide o peso, não fica todo lá sobre os pés, você divide com o apoio das mãos. Ou você simplesmente não faz a postura e volta para a sua postura de meditação. Eu vou apresentando essas posturas como alternativas que podem ser confortáveis para alguém, caso goste de meditar assim. Mas se não é uma postura confortável para você, você simplesmente não faz. O importante é que a gente observe a conquista do conforto em primeiro lugar,
e depois da estabilidade, da firmeza, da leveza na postura. Se a postura não é confortável, não vai ser possível que ela seja uma postura que nos leve a um estado meditativo. E em Vajrasana ou em outra postura, caso você tenha escolhido não fazer essa, vá unindo a palma das mãos acima da cabeça, os cotovelos bem abertos, peito aberto, e vá levando as mãos em direção ao teto. Você estende, cresce, estende como quem se espreguiça, estende como se o alongamento não tivesse fim. Observe o tórax que se expande, se abre, o abdômen que tende a se recolher um pouco mais. Ótimo. Vamos afastando os joelhos, mantendo os pés próximos, os dedões próximos, e você senta num espaço entre os calcanhares. Se não é confortável, você já sabe, conforto é a regra número 1, e você simplesmente muda a posição das pernas. Nós vamos fazendo Mandukasana, essa postura chamada postura da Rã, para passar a Utthana Mandukasana, onde você vai levando os braços lá para cima e cada mão vai tocar o ombro contrário. Os cotovelos apontam lá para o teto. Essa é uma postura que provoca uma tendência da cabeça se voltar para frente, mas você faz um certo esforço empurrando os braços lá para trás com a cabeça, mantendo o olhar para frente, os cotovelos bem para cima. Contrai um pouco mais a região do períneo, assoalho pélvico, abdômen. E deixe que a respiração aconteça através da expansão torácica. Desfaça a posição dos braços, desfaça a posição das pernas, estenda as pernas lá para frente e se apoie. Apoie as mãos atrás do quadril e relaxe um instante. Enquanto relaxa, vá fazendo movimentos com os pés, apontando para frente, apontando para trás. Movimentos amplos, movimentos acompanhados pela sua atenção. Quando aponta os dedos para frente, aponta bem para frente, sente o alongamento anterior das pernas. Quando leva os dedos para trás, os calcanhares vão lá para frente, você sente o alongamento posterior das pernas. Então nada é feito por fazer. Você observa os efeitos de cada movimento. E pare com esses movimentos e faça círculos com os tornozelos. Inverta,
fazendo círculos para o outro lado, círculos amplos. Pare com os movimentos. As pernas afastadas na largura do mat. E aí você deixa que os dois pés caiam lateralmente, para os lados, afastados, os dedos para fora. E que então você inverte e vai procurando aproximar os dedões do chão lá no centro. Então você vira para fora, deixa os pés caiam para fora. E você vira para dentro e dá mais ênfase nesse momento, quando traz os dedos para dentro e observe todo o trabalho que faz até a articulação das coxas com o quadril. Deixe voltar para fora. A parte mais fácil desse exercício. E depois você traz de novo para dentro. Vai deixando as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, os joelhos para cima, continua se apoiando no chão com as mãos atrás do quadril. As pernas bem afastadas, os joelhos também. E agora a gente vai apoiando os joelhos, primeiro deixando que caiam para um lado e depois deixando que caiam para o outro. É claro que o trabalho mais importante é do joelho, da perna que está para dentro, né? O quadril pode se elevar e vai observando essa articulação das coxas com o quadril. A gente vai fazendo isso procurando soltar um pouco mais essas articulações, ganhar um pouco mais de mobilidade. Com isso poder permanecer mais bem sentado, se a nossa escolha é manter, né, uma postura sentada no chão. Pare com esses movimentos. Fazemos mais uma postura meditativa, Gomukhasana. Então a perna esquerda passa por baixo, peito do pé esquerdo se apoia do lado direito do quadril e você vem trazendo a perna direita por cima, apoiando o peito do pé direito do lado esquerdo do quadril. Os joelhos ficam sobrepostos, vá procurando se ajustar na postura. Tá? Pode tirar o contato do quadril, se ajusta e depois você vai voltando o contato do quadril entre os calcanhares. Se não é possível fazer a postura assim, você faz como for possível. E se não dá para fazer de forma alguma, você simplesmente assume a sua postura de meditação. As mãos se apoiam sobre o joelho, na perna de cima, na perna direita. Procure deixar as costas retas. Se observe. Retire o excesso de esforço, os ombros descem, os braços estão soltos. Mas você sustenta aquela intenção que a gente colocou logo no início, de aproximar 1 milímetro o topo da cabeça do teto. Mantendo essa intenção de tração, a gente torce, a coluna fica vertical no seu próprio eixo e você vai apoiando a mão direita no chão, lá atrás, na direção da coluna, virando o ombro direito lá para trás e o braço ou a mão esquerda ajudam empurrando o joelho de cima
E você vira o ombro direito bem lá para trás, a cabeça acompanha. Não coloque nenhuma inclinação, mantenha a coluna na vertical. Sente que torce desde a parte mais baixa da coluna. Observe os movimentos respiratórios enquanto se mantém assim na torção. Não é fácil respirar numa torção. Volte. Desfaça essa posição das pernas e a gente vai fazendo para o outro lado. Então agora a perna direita que passa por baixo da esquerda. A esquerda vem por cima. Você se acerta na postura. Senta entre os calcanhares. Joelhos sobrepostos. No primeiro momento se acomode, se observe. Procure o conforto, a estabilidade, leveza, todas essas qualidades que são intrínsecas ao asana, para que isso possa ser chamado de uma postura de meditação. Torcemos, mão esquerda agora lá atrás, na direção da coluna, virando o ombro esquerdo bem para trás, a mão ou o braço direito, empurram o joelho de cima, ajudando no sentido da torção, torcendo desde a base da coluna. Sinta a coluna toda se torcendo, se localize no eixo da coluna. E observe os movimentos respiratórios enquanto permanece. Volte um instante para a sua postura de meditação. Como é mantê-la agora? Então nós fomos treinando essas outras posturas meditativas, posturas descritas em textos tradicionais do Hatha Yoga, com dois objetivos. Um primeiro objetivo, caso você tenha gostado de alguma dessas posturas e se identifique e acha que pode permanecer meditando em qualquer uma dessas posturas, você pode passar a adotá-las nas suas práticas, inclusive hoje. E um segundo motivo é que o treino dessas outras posturas meditativas ajudam na sua postura de meditação escolhida, vão dando mobilidade para as articulações, para os músculos, e com isso você vai podendo ficar mais bem sentado. Mas vá se deitando de
costas. Quando se deitar, por um instante abrace os joelhos, puxe os joelhos próximos ao peito. Sinta esse contato da coluna, das costas com o chão, depois você solta os joelhos e se espreguiça livremente. Faça os movimentos que sentir vontade, com as pernas estendidas ou flexionadas, os braços como preferir, então você pode levar os braços para trás. Se espreguice fazendo os movimentos que o seu corpo pede, como quem vai se preparando para poder relaxar numa outra postura, que é o Shavasana. Quando você sentir vontade, vai parando pouco a pouco com esses movimentos. Vá retirando a intenção de se mover. Às vezes o corpo continua se movendo mesmo quando você retira a intenção. E deixe que a imobilidade em algum momento aconteça, apareça e perceba essa imobilidade. Perceba o corpo imóvel. Em Shavasana você vai encontrando esses atributos do asana sendo levados ao extremo. Então você encontra o máximo conforto. Experimenta o que é conforto através dessa postura. Você encontra a máxima estabilidade. Experimenta o que é estabilidade através dessa postura. E com isso, vai conquistando a possibilidade de permanecer imóvel. Porque essa possibilidade não é apenas física. Pode acontecer em algum momento, e isso em geral acontece, que não cansamos o corpo, mas cansamos a mente. E aí já não há mais conforto na mente e a imobilidade também desaparece. Então veja se você é capaz de relaxar o corpo, mas também de relaxar a sua atenção, relaxar a mente. Mantenha-se completamente consciente, completamente consciente da postura, mas sem que isso te cause tensão. Não como quem quer trazer a atenção na marra, mas como quem vê, através dessa prática, algo tão interessante que a sua atenção ela se dirige para lá. E não há esforço nisso. Você mantém a atenção porque quer observar tudo o que acontece.
Tome consciência das suas mãos. Mantenha total atenção nas mãos, como se por um instante o resto do corpo fosse se apagando e toda a sua atenção fica voltada para as mãos e cada detalhe. Você sente o tato através da pele das mãos, o toque da pele com o ar, o toque da pele com o chão. Cada rugosidade, cada linha, cada um dos dedos, cada ossinho dos dedos, essas articulações, os músculos que envolvem. Qual é a sensação que tem do espaço que as mãos ocupam? E talvez essa sensação de espaço ou de forma das mãos não corresponda ao formato real. Qual a sensação de temperatura? Veja se pode sentir pulsação. Talvez algo parecido com uma sensação de formigamento na superfície das mãos. E com as mãos completamente ativas, a atenção voltada para as mãos, você vai voltando a atenção também às outras partes do corpo e veja se pode levar essa sensibilidade que você conquistou nas mãos também para as outras partes do corpo. Com isso é como se seu corpo fosse ficando mais ativo, mais vivo. Você vai ganhando sensibilidade e passa a abranger cada centímetro do seu corpo com a sua atenção. Sem pressa e sem movimentos bruscos. Quando tomar a decisão de se sentar, você faz isso sem necessariamente ter que abrir os olhos, sem nenhum tipo de pressa. E vai se sentando e reassumindo a sua postura de meditação. E quando se sentar, vai apoiando as mãos no chão à frente dos pés e soltando o tronco à frente, a testa vai em direção às mãos.
Deixa as costas retas. Se quiser, você vai se sentando sobre uma almofada, fazendo as suas adaptações, seus ajustes. Vamos permanecer sentados por mais 10 minutos. Então, se necessário, se ajuste. Se precisar se ajustar também ao longo desses 10 minutos, não há problema. Retome a sensação das mãos, a atenção nas mãos e logo levando esse mesmo tipo de atenção, como fizemos deitados, para todas as partes do corpo. Mas agora você leva em especial para a região do assoalho pélvico. E através da região do assoalho pélvico, por toda a extensão da coluna firme, ereta. Você mantém um tônus adequado à postura, mas de forma relaxada. Veja se pode sentir cada pequena parte do seu corpo. Dizem os textos que a gente vai tendo a sensibilidade desde as pontas dos dedos dos pés, a ponta dos dedos das mãos e até a raiz dos cabelos. Procure a sensação do tato em toda a extensão da pele do seu corpo. Esse tato, toque da pele com o ar, o toque da pele com a roupa, o toque da pele com o chão. E veja se pode sentir como se fosse percebendo o tato da pele para dentro, percebendo essas estruturas internas do corpo. Os nossos órgãos dos sentidos normalmente nos direcionam para fora. A gente vai procurar fazer um caminho inverso na nossa meditação de hoje. Os sentidos que nos levam para dentro. Então vá sentindo o tato da pele para dentro. Perceba a luminosidade através das pálpebras fechadas. Que cor você enxerga? Relaxe bem as pálpebras, relaxe bem os olhos. Procure manter os olhos imóveis e relaxados. E através do relaxamento dos olhos, procure relaxar por dentro da cabeça. Normalmente nossos olhos são voltados a enxergar o que acontece fora do nosso corpo. O nosso sentido da visão nos direciona para o objeto visto. Mas agora você procura perceber qual é a sensação de luminosidade que tem por dentro da cabeça.
Leve a sua atenção ao toque do ar em movimento pelas narinas e para dentro das narinas. Veja se pode sentir esse toque pela região olfativa, lá no fundo das narinas, quase nesse ponto entre as sobrancelhas. Então, ao respirar, você procura entrar em contato com a região olfativa. Normalmente, o olfato nos direciona para o objeto cheirado. E agora você vai procurando se dirigir para dentro, para o fundo das narinas, onde se localiza a região olfativa. Observe a passagem do ar ali. Perceba os sons que chegam aos seus ouvidos, os sons do ambiente ao seu redor. Normalmente, os sons nos direcionam aos objetos externos que emitem os sons. Mas vá procurando sentir esses sons por dentro da cabeça. Será que é capaz de ir sentindo o efeito vibratório desses sons das orelhas para dentro? Não importa o objeto que emite o som, o que importa é a sensação vibratória desse som por dentro da cabeça. Nós vamos fazer uma inspiração profunda e uma expiração mais longa que você puder, mais lenta que você puder, fazendo um som anasalado pelo nariz, como se fosse o som de uma abelha. Então vamos fazer uma vez juntos. Inspire profundo e solte no seu tempo. Não precisa ser alto. Completando, deixa a respiração livre. Da próxima vez, veja se pode ser guiado por esse som, percebendo a sua vibração por dentro da cabeça. Onde não importa tanto o som emitido, o que importa é esse efeito sentido na cabeça. E faça a expiração mais longa que você puder. Então inspire profundo e faça. E observe-se nesse silêncio interno, do corpo para dentro,
os órgãos dos sentidos voltados para dentro. E assim permanecemos 1 minuto. Aqueles que quiserem e puderem, continuam na sua própria prática de meditação. Eu me despeço, agradeço. Amanhã, sexta-feira, tem aula com o Marcos, na mesma hora. Dúvidas, comentários, estou à disposição para respondê-los pelas mensagens. Obrigado e até a próxima.